Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida, um projeto dedicado a levar conhecimento sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo para todos de forma digital e escalável. Hoje trazemos o exercício de física na área de cinemática e com alguns pontos bem interessantes que comentaremos ao longo do conteúdo. Especificamente, esse exercício trata sobre a temática função horária do movimento uniforme e já é o nosso sexto exercício da trilha de aprendizagem. Fique conosco até o final do vídeo, assim você saberá qual é o exercício e quais os conceitos utilizados. Muito bem. Hoje nós trazemos um exercício da Universidade Sagrado Coração de São Paulo com o seguinte enunciado: um carro sai de Araraquara em direção a Brasília, desenvolvendo uma velocidade de 80 km. No mesmo instante, outro carro sai de Brasília em direção a Araraquara numa velocidade de 90 km por hora. A distância entre as duas cidades é de 935 quilômetros. A quantos quilômetros de Araraquara os dois carros irão se encontrar? Alternativa A, 540 km. Alternativa B, 495 km. Alternativa C, 440 km. Alternativa D, 595 km. E alternativa E, 400 km. Notem que nesse caso nós estamos considerando a velocidade média e também que essa velocidade média é constante. Dessa forma está caracterizado o movimento uniforme. Aqui nós temos algumas das principais características do movimento uniforme. O movimento uniforme é caracterizado pela velocidade constante. A velocidade é a rapidez com que um corpo se move, ela pode ser vetorial ou escalar, dependendo se nós estamos levando em consideração somente o módulo ou o módulo, o sentido e a direção. Lembrando que quando eu quero determinar a posição de um determinado objeto em um determinado instante de tempo, eu vou utilizar a função horária do movimento uniforme, que é a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Uma forma fácil de decorar essa fórmula é a expressão sorvete, ou seja, S de posição, V de velocidade, T de tempo. Se a velocidade for maior do que zero, nós temos um movimento progressista. Se a velocidade for menor do que zero, nós temos um movimento retrógrado. Muito bem, retornando ao exercício, nós temos então que a velocidade nesse exercício ela é constante, o que caracteriza o movimento uniforme. E vamos lembrar das nossas condições de encontro. Para que um corpo encontre outro, para que um carro encontre outro, nós temos as seguintes condições, que eles precisam se encontrar na mesma posição, ou seja, a posição de A tem que ser igual à posição de B, e também eles precisam se encontrar no mesmo instante, ou seja, o tempo de encontro do A tem que ser igual ao tempo de encontro do B. Perfeito. Mantendo as alternativas, e agora vamos entender um pouco do problema. Observe que um carro está saindo de Araraquara com a velocidade igual a 80 km por hora. Nesse caso, nós vamos considerar a velocidade como mais 80, uma vez que ele se desloca no sentido positivo da trajetória. E um outro carro sai de Brasília sentido Araraquara com uma velocidade de 90 km por hora. Note que nesse caso usaremos o menos 90, uma vez que ele está se movendo no sentido contrário da trajetória. Observem que, no primeiro caso, nós temos que o movimento é um movimento uniforme progressista, uma vez que a velocidade é positiva, e no segundo caso, nós temos o movimento uniforme retrógrado, já que a velocidade, nesse caso, é negativa. E o que nós gostaríamos de determinar nesse exercício é qual é a posição e qual é o tempo no qual eles vão se encontrar. Observem que nós estamos com as velocidades em quilômetros por hora, as alternativas também em quilômetro. Isso nos indica que a unidade de medida utilizada aqui é quilômetros por hora, quilômetros para distância e horas para tempo.
Levando em consideração a nossa condição de encontro, de A é igual à posição de B, ou seja, a posição do carro A tem que ser igual à posição do carro B, senão eles não se encontram. Lembrando que a posição é igual à posição inicial de A, mais a velocidade de A, vezes o tempo de A, igual a posição final de B é igual à posição inicial de B, mais a velocidade de B, vezes o tempo de B. Para que eles se encontrem, eles precisam se encontrar exatamente no mesmo tempo. Ou seja, o tempo de A tem que ser igual ao tempo de B, que é igual a um T qualquer. Aplicando os valores do exercício nas equações anteriores, nós temos que a posição inicial de A é 0, mais a velocidade de A vezes o tempo, que é igual à posição inicial de B, que é 935 km, menos a velocidade de B, que é 90 vezes o tempo. Note aqui que nós já estamos usando o sinal negativo, uma vez que nós sabemos que a velocidade de B é negativa. Esse menos 90t, ele precisa sair da direita e ir para a esquerda, para que a gente precise isolar a variável t. 80t mais 90t, uma vez que quando você muda de posição o menos 90t você inverte o sinal, é igual a 935. 80t mais 90t é igual a 170t, igual a 935. Passando o 170t que está multiplicando e dividindo, nós temos que o tempo é igual a 935 dividido por 170. E aqui nós temos então que o tempo é igual a 5,5 horas, já que a velocidade tanto do carro A quanto do carro B estão em quilômetros por hora. Muito bem, então nós sabemos que o tempo de A, de encontro do B, é igual ao tempo de B, que é igual a 5,5 horas. Agora precisamos determinar qual é a posição de encontro entre eles. Nós podemos utilizar qualquer uma das duas equações da posição para determinar a posição de encontro deles, uma vez que a posição de A é igual à posição de B. Vamos aplicar em ambas as equações para confirmar que o valor encontrado é o mesmo. Então, no primeiro caso, nós temos que a posição de A é igual a 0 mais 80 vezes 5,5. Logo, 80 vezes 5,5 é igual a 440 km. Vamos confirmar na equação B. Então, a posição final de B é 935 menos 90 vezes 5,5. Realizando essas contas, nós temos também que a posição final de B é igual a 440. Então, notem, para que eles se encontrem, eles precisam se encontrar exatamente na mesma posição. Por isso que os valores determinados aqui são similares. Perfeito! Nesse caso, nós temos então que a alternativa correta é a alternativa C, 440 km por hora. Excelente! Esperamos que o conhecimento apresentado hoje possa colaborar com o seu crescimento pessoal e contribuir para a sua jornada de vida. Até a próxima. Tchau!